está lá, Ele está em todo momento, em todos os momentos da nossa vida. O pastor Daniel pediu para eu estar falando um pouquinho mais de 1 João, que nós estamos caminhando na carta de 1 João. E é tão interessante que quando a gente começa a refletir no que João vem falando, nos versículos que João vem falando, a gente começa a ver algumas coisas que testam mesmo a autenticidade do cristianismo. Porque Jesus, tanta gente conhece, né, irmãos? Todo mundo que você conversa conhece Jesus. Mas Cristo, o Filho do Deus vivo, a obra da cruz, realmente, e a vontade de Deus para conosco, são poucos que conhecem. Infelizmente, muitos se aproximam de Deus pelo que Ele pode dar. Mas não pelo desejo de relacionar-se com Ele, porque Ele tem vida para nos dar. E infelizmente as pessoas buscam a motivação do coração, muitas vezes ela é outra quando busca a face de Deus, quando busca conhecer Deus, que nem nós estamos aqui como igreja, eu estou aqui, vocês estão aí sentados, eu acredito que todos estão esperando uma direção da palavra, para de repente falar conosco em alguma área, ou nos ensinar em algum momento da nossa vida, ou momento que nós estamos passando. E Deus, Ele é tão lindo, que Ele sabe, uma única palavra, Ele sabe encaixá-la, né, em cada um de uma forma específica, em uma área específica, para nos fazer melhores. Para nos fazer melhores. E é tão lindo, porque se você for ler, nós não vamos ler agora, mas eu até gostaria de convidar os irmãos na casa de vocês para ler 1 João. Sabe aquela coisa, quanto mais, mais, quanto menos, menos? Então é assim, quanto mais a gente se aproxima das verdades, mais vai clareando a nossa mente, os nossos pensamentos, e nós vamos entendendo o mover de Deus e como é que Deus pensa. E se você começa a ler 1 João, você vai ver que ele começa falando o quê? Um Deus que ama e um Deus que salva. Um Deus que mandou seu filho, a base ali. Por isso que ele fala filhinhos. Ou seja, vocês têm, na verdade, coisas grandes à disposição de vocês. E aí ele começa a falar. E depois que ele começa a falar sobre coisas grandes, tanto é que ele vem falando, uma das primeiras coisas que ele começa falando é que Deus é luz. E que nele não há trevas alguma. E aí quando você começa a pensar, se você parar para pensar num porão velho, e se você pegar e acender uma luz, você pode ter certeza, os insetos vão correr, as coisas, e além do que, a sujeira vai aparecer, e as coisas elas vão encontrar lugar porque vai tentar fugir. Por isso que a palavra do Senhor diz, né, que muita gente não gosta da luz, muita gente não gosta de ouvir Deus, muita gente não gosta de ouvir a palavra, porque a palavra, ela mostra como está o nosso coração. E infelizmente, o ser humano tem essa tendência de guardar no porão as coisas, até mesmo dele mesmo, porque ele não quer se ver. E aí, a Bíblia, ela é muito clara, Deus é luz. E a Bíblia ainda diz assim, nós vamos ver um pouquinho mais para frente, que fala assim, olha, eu vou falando, na verdade, não com uma sequência assim, de versículos, mas eu quero que vocês consigam refletir aquilo que realmente o Senhor colocou no meu coração, e é muito profundo, no sentido da luz. Olha só, capítulo 1, verso 5, nós vamos ler alguns versículos de 1 João, a minha versão é a NVI, tá? Diz assim, esta é a mensagem que dele ouvimos e transmitimos a vocês. Deus é luz, nele não há treva alguma. Ou seja, coisa linda, Deus, ele é muito claro, muito sincero, muito verdadeiro, até não choca. Porque ele fala assim, você decide, ou você arruma, você toma um prumo aí, ou você ajeita algumas coisas. Porque eu sou bem verdadeiro. Aquele que se aproxima de Deus, ele começa a andar na luz e ele consegue se relacionar com o outro. Porque Deus o chama para também ter uma vida de luz, uma vida clara, uma vida transparente, na qual a luz de Deus,
que é a sua palavra, vem clareando o meu coração. A Bíblia diz que a palavra, ela divide a alma do espírito, e ela é capaz de discernir as intenções do coração. O que é discernir a alma do espírito? Irmãos, quantos irmãos, e até mesmo eu, em algumas situações, somos levados por emoções. É onde nós temos que buscar a palavra, porque a palavra vai nos dizer, isso é emoção, Simone, anda pelo espírito, anda pela fé. Cuidado com aquilo que você pensa, você está pensando pela alma. Anda como filho de Deus, que você entende o que Deus tem para você, e você sabe em quem você crê, e você sabe que Ele é suficientemente Deus para suprir todas as coisas e para nos conduzir a uma vida de paz. E aí, quando a gente se aproxima a esse Deus que é luz, não tem como, irmãos. Eu às vezes me surpreendo, porque tem muitos evangelhos que na verdade não são boas novas, né? Que são evangelhos que ministram-se coisas da qual eu me aproximo de algo para receber algo em troca. Isso não é evangelho. Eu me aproximo de algo porque tem algo bom para mim. Isso não trata caráter. Não é verdade? É ou não é? É. Não trata caráter. A cruz trata caráter. Naquele que se coloca na luz, naquele que se coloca à disposição, ou melhor, se rende a Ele. Se rende a uma direção, a um trabalhar. Porque, olha que interessante. É tão interessante que quando Deus, Ele se envolve mesmo com as nossas vidas. A gente vai ver quanta coisa a gente tem que ajeitar e aprumar na nossa vida. Só que o problema é que a mente humana, ela é tão terrível e manipuladora, que ela começa a dar desculpa, porque ela não consegue dizer não quero Deus. Ela não consegue dizer não quero Deus. Porque ainda é covarde para algumas coisas, a mente humana, né? Mas o que ela faz? Ela pega o Deus da minha mente, que eu imagino, projeto num Deus que não é, porque o nosso Deus, ele é real, ele é lúcido, ele é santo, porque hoje as pessoas têm usado a graça para fazer da graça uma carne de segunda, desculpe o termo, irmãos. Graça hoje para as pessoas pode-se tudo. Graça não é isso. E é tão interessante, olha que eu estava lendo aqui. Capítulo 1, verso 5. Deus é luz, nele não há trevas nenhum. Verso 6. Se afirmamos que temos comunhão com Ele. Você sabe o que é comunhão? Comunhão é um processo que se chama de identificação. E processo de identificação, inclusive até a psicologia, né? Lógico que Deus, ele falou primeiro, né? Mas a psicologia vem falando, o que é identificação? Você começa a pegar coisas do outro e faz daquelas coisas suas. Você se identifica com algumas questões do outro e começa a usar para a sua vida como uma nova postura. Você se identifica. E aí, o que acontece? Se afirmarmos que temos comunhão com Ele, mas andamos nas trevas, mentimos. Por quê? E não praticamos a verdade. Irmãos, é muito claro. Vamos mastigar a palavra. Se a gente diz que anda com Ele, que afirma que tem comunhão, não afirma que vai à igreja. Afirma que tem comunhão. E a gente anda nas trevas, a comunhão é mentira. Porque como que eu posso andar nas trevas se eu tenho comunhão de alguém que está na luz, clareia os meus passos e me orienta a uma vida de paz, a uma vida realmente, a uma vida que é vida, né? Não é vida que é um engano. E aí ele começa falando assim, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andarmos na luz, como Ele está na luz,
temos comunhão com uns com os outros. E o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Vocês sabem o que é isso? Eu até marquei algumas coisas aqui, para não esquecer. Aquelas coisas que eu disse para vocês que a gente esconde da gente mesmo. Vamos lá, irmãos. Vamos lá. Eu sei, você sabe, mesmo que a gente está na igreja, ceiando, eu não estou dizendo que nós estamos sujeitos a falhar. Mas eu sei, você sabe, aquilo que em você precisa ser mudado. Você sabe aquilo que não encaixa muito bem como cristianismo. Porque o Espírito testifica aquilo que é e aquilo que não é. Porque Deus não tem meio termo. Isso que eu acho lindo em Deus. Ou é ou não é. Não existe meio termo. Não existe, sabe, eu vou uma vez, ou você se joga de cabeça no Evangelho com Cristo para caminhar e ser frutífero na terra e começar a exercer o ministério da reconciliação. Ou você não existe meio termo. Não existe, com Cristo, não existe vários lugares na arquibancada. Uns ficam mais à frente do palco, porque eu sou mais... Outros ficam um pouquinho mais no fundo, porque eu não quero... Não existe isso. Cristianismo é cristianismo e ponto. Cristianismo é verdade e ponto. Cristianismo é mudança de vida. A Bíblia diz assim, que aquele que está em Cristo, nova criação, não é nem nova criatura, é nova criação. Aconteceu algo dentro de nós. O nosso espírito foi regenerado. O Espírito Santo passa a habitar em nós. É uma mudança de estrutura de DNA. Vocês entendem isso? Então, se eu tenho o DNA de Deus, significa que eu não sou mais a outra pessoa. Se eu tenho o DNA de Deus, houve uma mudança na estrutura, na base de nós como cristãos. E aí o que acontece? Se eu estou em Cristo, nova criação, todas as coisas se fizeram, a antiga se passaram, eis que tudo se fez novo. Mas novo para quê? É onde cada um de nós tem que olhar qual é o ponto de egoísmo de cada um, de que só pensa em si, e começar a ter coragem de se ver. Porque ninguém vai falar para a gente assim, isso. Olha que absurdo. Ninguém vai falar escrachado. A única pessoa que pode se olhar bem verdadeiro no olho é você. Porque só você sabe qual é o grau de sinceridade que você se coloca diante de Deus e diante das coisas santas e diante daquilo. Se você realmente quer ou se você realmente não quer. Porque no fundo, e no raso também, né? Berusca fala isso. O que acontece? A gente não quer. A gente só quer uma parte. Mas a gente não quer envolvimento. A gente não quer aliança. O se tornar um. Vocês sabem que o casamento, ele é tão lindo que o casamento veio, Deus deu o casamento aqui na terra para simbolizar o que ele tinha lá no céu, o casamento no céu. Que é a aliança que Deus tinha com a igreja, que é a sua noiva. Primeiro aconteceu lá no céu, não é o casamento aqui que vai representar o casamento do céu. Não, primeiro é o céu. Mas Deus mostra um exemplo para a gente viver aqui na terra, já para sentir um pouco o que é casamento. Mesmo assim, as pessoas não valorizam. Aliança, uma só carne, um só propósito, caminhando para o mesmo alvo, na mesma direção, no respeito, comunhão. É muito complexo. E hoje a gente percebe, entre mesmo os casamentos, rapidinho tem o desrespeito. Como ser humano. Porque hoje a gente vê, basta se casar, os bichos crescem, né? Antes era minha gatinha, depois é hipopótamo para cima. E aí o que acontece? Nós temos que começar a observar, se a gente não consegue entender nem o casamento aqui na terra, quanto mais o significado de aliança com o Senhor.
com significado de comprometimento, de unidade como corpo, igreja de Cristo na terra. Olha só, igreja de Cristo que marcha na terra. Como são essas pessoinhas que faz parte do corpo de Cristo? A Bíblia diz, se você está na luz, você ama o seu irmão. Por muito pouco a gente deixa de amar. Não é? Por muito pouco. Se não faz parte, e olha lá ainda, do parentesco, do sangue, a gente não ama. Como Cristo amou, porque se você for ver lá em 1 João, lá no finalzinho, é tão lindo, porque ó, em 1 João, capítulo 3, verso 16, é praticamente igual João 3,16. Só que João 3,16 diz lá, Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna, certo? João 3,16 diz lá do que Jesus fez por nós. O amor de Deus foi tanto que deu seu Filho. E em 1 João 3,16 o negócio muda. Ele fala assim, olha só como diz. Nisto conhecemos o que é o amor. Jesus Cristo deu a sua vida por nós. Já está lá, a gente sabe. Aí vem a segunda parte, porque agora é para colocar em prática. E devemos dar a nossa vida por nossos irmãos. Ele acrescenta isso agora. Ou seja, lá ele salva. E aqui já é o ministério da reconciliação. Em 1 João 3,16. Lá ele salva. E aqui o que ele faz? Filho, dá um tapinha assim no nosso bumbum, fala, agora vai amar? Porque você já sentiu o amor. Você já sentiu o amor, então, sem ser parcial. Ama, ama, ama. Sabe por quê, irmãos? Meu Deus. Nós, se não tomar cuidado, nós temos amado mais coisas do que os irmãos. Quer ver? Estraga alguma coisa na sua vida. Estraga alguma coisa aqui na igreja. Estraga alguma coisa. Se você não deixa de amar rapidinho. Como você se sente quando você perde coisas? Como você se sente? Você fica frustrado? E quando algum irmão se desvia, você fica frustrado? O quanto você fica frustrado? Nós temos que usar coisas, mas amar pessoas. Eu vou repetir isso para ficar no meu e no seu coração. Nós temos que usar coisas, mas amar, irmãos. Se esse amor da cruz, ele está em mim, ele está em você, se ele está, você vai se mover no amor. Senão você vai começar a usar pessoas e amar coisas. Usar as suas coisas e amar as suas coisas e usar pessoas. Porque pessoas hoje, elas estão descartáveis. E eu vou dizer mais, amar sem nada em troca. Não é amar esperando alguma coisa. Porque a gente pode até amar, mas esperando, né? E quando deixa de receber? O meu amor, ele acaba rapidinho. Irmãos, isso é evangelho. Vai um irmão saber que ele tem uma doença difícil. As coisas não perdem o valor, pai? Não perde? Perde valor. Não é, Fabiano? Vai ter uma doença difícil, você passar por uma situação difícil? Dinheiro? Carro? Até comida, às vezes quer comer e não consegue. Não é verdade? O que o Senhor vem falando para nós nessa manhã? O Senhor vem falando para nós nessa manhã
para nós não nos enganarmos mais. E para começar a ser corajosos, fiéis, sinceros e começar a olhar para as nossas falhas. Para que a vida de Deus flua em mim e em você de verdade, uma vida que transforma, irmãos. Sabe, uma vida que transforma, que você possa, através do Espírito que flui, através da unção do Santo que vive em você, você possa, uma palavra, levar vida. Vida é significado de vida. É a alegria do Espírito. É a paz que vem de Deus. Que vai além de todo entendimento humano. Irmãos, vamos nos unir e fazer esse momento de reflexão sozinho, eu e você no seu quarto. É momento. É momento de você ir na sua casa falar assim: para tudo que eu quero descer. Porque nesse bonde que eu estou andando, eu não estou dando certo não. E vamos colocar as prioridades. Sabe por quê? A gente coloca serviço com tanta prioridade. E quantas vezes a gente já colocou? Mas os serviços passam. E aí o que acontece? O que sobra é Deus. Sabe, eu digo sabedoria para orientar. Quando Deus olha e vê um coração da qual Ele é prioridade, Deus prepara todas as coisas. Até o serviço Ele faz um rebuliço e às vezes Ele muda. Quando Ele entende a motivação do coração. Agora o que a gente vê, e eu já dei essa desculpa, que a gente fala, não, por causa do serviço, como se fosse algo justificável. Não é. Desculpa falar, mas não é. Não é. Em questões de reino, não é. Aí a gente comenta, rapidinho a mente vai e para. Mas ordem decente, a gente começa a argumentar a favor do serviço. Então é assim, a gente não argumenta a favor de Deus. O contrário também é verdadeiro. Pera, não. Deus, tudo bem, eu preciso disso. Eu sei, o Senhor sabe, mais do que eu, né? Que eu preciso disso. Eu não posso falhar com isso. Tal. O Senhor prepara todas as coisas, porque eu desejo estar na tua presença. Eu desejo estar com os meus irmãos. Eu desejo ser instrumento. O Senhor, Ele precisa ver qual é a motivação do coração. Vocês entendem isso? Eu não estou dizendo larga tudo e vai, não é isso. Mas qual é a motivação do coração? Qual é a motivação? Eu fui salvo, me coloquei aqui num corpo. Ótimo, corpo, vamos trabalhar? Vamos. Mas esse dia não dá para mim. Aí o outro, esse dia não dá para ninguém. E aí o corpo não trabalha. Mas só que é assim, e aí tem outros que é complicado, né? Vamos trabalhar para quê? A motivação do trabalhar no reino também tem uma motivação errada às vezes. Porque é melhor não fazer. E não é que é por causa dessa igreja, ou porque sou pastora com o Daniel, não é nada disso, irmãos. Irmãos, o que move a gente? Cristo, Ele se movimenta aqui dentro, vivo em nós. É o evangelho simples que eu estou falando, sem teologia. Santo Deus. Às vezes a gente está aqui, mas está morto. O evangelho não está vivo nem em nós. Não é, às vezes o evangelho não está vivo nem em nós. O evangelho não está vivo. Olha só, que interessante. A gente precisa encarar o que Deus quer trazer à tona e superar o medo que temos disso. Se a gente for parar para pensar, a estrutura mesmo, ainda é braço da carne. A estrutura mesmo, ainda o que é? É aquele orgulho. Irmãos, pior coisa é a questão do orgulho. Porque o orgulho não permite você ouvir conselho. O orgulho não permite você experimentar Deus. Porque o orgulho traz um capricho nojento. Desculpem falar assim.
mas um capricho nojento. Porque aquele que é de Deus, ele se coloca, mas não é no sentido só quando a água bate no bumbum, que a gente tem que aprender a nadar, não é isso. Mas se coloca à disposição mesmo, dá um basta. Sabe o que é decisão de vida? É dar um basta. Eu não sei o que vai ser, mas eu decidi que nada vai mudar o meu jeito de pensar agora. Eu vou me olhar, eu vou começar a fazer um inventário de como eu sou, do que é minha... E eu vou dizer uma coisa. Não existe ninguém aqui nessa igreja, ninguém que não precisa refletir sobre si. Todos, do mais pequeno, maior, todos precisam refletir como tem levado a sua vida. Todos, irmãos. Porque às vezes a gente olha uma pessoa ou uma dificuldade, coitado, a gente se acha, às vezes, mentirosamente superior àquela pessoa. Ah, que absurdo, que prepotência. Que prepotência. Aquele que você acha menos, pede para ele orar por você. Pede. Pede para ele orar por você. Sabe, me dá um negócio, às vezes vontade até de vomitar. Porque às vezes a gente vê, no sentido assim, pessoas de uma soberba, e como se não fosse no banheiro, né? Irmãos, eu estava na mesa do dentista outro dia, me deu dor de barriga. Eu saí de lá, fui lá para o banheiro e o negócio travou que não descia. E eu falei, meu Deus, só estava eu. E aí o problema é que o dentista passou depois. Eu estava podre. Vai dizer que ninguém fez cocô fedido. Eu falei, meu Deus, que vergonha. Aí o Daniel falou, por que você... Ah, acho que é porque eu sou bonitinha, né? Fala, não, ela não caga. Irmãos, dá uns piriri aí para você ver, se você não muda, desce tudo, não é? Para que eu quero descer. Você paga o dinheiro que for para ir num banheiro bom. Você paga, você dá o seu carro. Você dá o seu carro para ir num banheiro bom. O Daniel não tem muito problema disso, mas nem vou falar dele. Não bote o Daniel para correr, porque a igreja toda sabe disso. Irmãos, ele está falando que todos nós somos podres. Todos nós somos podres. Sepulcro caiado, acho que começa por aí, né? Oi, eu vou dizer uma coisa. Eu estava lendo uma pesquisa que o intestino é o segundo cérebro. E é mesmo, porque se ele não funcionar, você não pensa mais em nada. Irmãos, 1 Coríntios 4:5 diz assim: Deus traz oculto o que está nas trevas e manifesta as intenções do coração. Vamos deixar que a luz de Deus, brilhe sobre as suas motivações. Sabe o que é isso? Quando você estiver fazendo algo, você pergunta, que motivação é essa que está fazendo eu vir para cá ou fazendo isso? Por que eu estou comprando aquilo? O porquê que eu estou dizendo? Qual é a motivação? Irmãos, vamos ser mais verdadeiros. Coisa delícia, só que às vezes é sofrido, é uma sofrência. Você, às vezes, na verdade, caminhar, buscando sempre a intenção do coração, que seja a intenção da comunhão com o Espírito Santo. E é lindo você saber que você é verdadeiro, porque você não gasta energia. Irmãos, não é coisa terrível? Você vê uma pessoa, às vezes, que ela começa a mentir tanto que ela acredita na mentira dela. E para ela é verdade aquela mentira. E aí o que acontece? Ela gasta maior energia, porque daquela mentira ela inventa uma outra mentira para arrumar aquela mentira, e da outra inventa outra. Daqui a pouco a gente não sabe nem onde começou o negócio. Não é assim? Daqui a pouco a gente está fragmentado.
Eu assisti um filme fragmentado da psicologia que assim, o cara tinha 23 personalidades. E ele realmente acreditava. Então, o que está acontecendo? Aquele que está em Cristo, ele vem para a luz. E a luz faz dessa pessoa uma pessoa sincera, autêntica na vida. E o cristianismo mesmo, autêntico. Olha um dos testes, né? Que é o teste do amor que eu estou dizendo. O amor, o teste do amor, ele manifesta, ele mostra se há mesmo um cristão autêntico ou não. Outro teste que é tremendo, que fala em 1 João 4:2, olha lá, 1 João 4:2. O que fala? Vocês podem... Não é esse não. 1 João 2:3. Olha só, diz assim: sabemos que o conhecemos, se obedecemos aos seus mandamentos. Aquele que diz, eu conheço. Eu pergunto, você conhece Jesus? Conheço. Mas não obedece aos seus mandamentos, é mentiroso. E a verdade não está nele. Mas se alguém obedece à sua palavra, nele verdadeiramente o amor de Deus está aperfeiçoado. O amor de Deus está aperfeiçoado. O amor de Deus, ele se manifesta naquele que conhece. Olha só, está aperfeiçoado. Desta forma, sabemos que estamos nele. Aquele que afirma que permanece nele, deve andar como ele andou. Quem afirma, verso 9, estar na luz, quem afirma estar na luz, mas odeia seu irmão, ele continua nas trevas, porque o amor não é aperfeiçoado nele. Quem ama seu irmão, permanece na luz, e nele não há causa de tropeço. Mas quem odeia seu irmão, está nas trevas, e anda nas trevas, não sabe para onde vai, porque as trevas o cegaram. Sabe aquela pessoa que se engana tanto, que fala, estou sendo guiada por Deus, mas está nada, nem buscou direção de Deus, sabe por quê? Porque não quer ouvir Deus. Ah, mas eu já, tipo aquela pessoa que chega em você e vai pedir um conselho. Você sabe que qualquer conselho que você der, se não for aquilo que ela tem no coração, ela não vai seguir. No fundo ela pediu, acho que para não se sentir tão culpado, mas depois que você falar, olha, eu acho que é melhor fazer isso. Ah, mas isso... E no fundo ela vai sair fazendo aquilo que ela quer. É a mesma coisa que o Senhor fala, por que é tão lindo quando os irmãos em Cristo confessam os seus pecados? A Bíblia diz muito claro isso, confessai os seus pecados e sede curados. Por quê? Porque quando você confessa, você realmente se expõe à luz. E quando você está na luz, a luz clareia, né? É bem assim, a luz clareia as suas falhas, as suas intenções, e aí você se deixa ser trabalhado por essa luz e começa a ouvir o mandamento, a direção do Espírito. Por isso que o cristão autêntico é assim. Aí você ouve, você começa a praticar e você é curado. Porque você começa a ter escolhas melhores na sua vida. Você começa a ter uma vida mais saudável. Você começa a ter uma vida com ordem. Irmãos, é muito tremendo isso. Lembra lá, a terra era sem forma e vazia, no início. O que Deus vem fazendo os dias, nos 6 dias? Ele vem colocando ordem no caos. Porque Deus é um Deus de ordem. Por isso que quando a gente chega na presença do Senhor, a nossa terra aqui está sem forma e vazia. Não é? Mas o Espírito, ele pairava sobre as águas. E aí o que acontece? Deus, ele começa a colocar ordem, ele pega e fala assim, deixa eu arrumar essa casa. Meu Deus, que bagunça. Ele levanta o tapete e começa a arrumar, porque Deus é um Deus de ordem.
Aí ele começa a arrumar a casa. Quando ele arruma, qual é a coroação da criação? É o homem. Ele pega esse homem e coloca nessa terra organizada. Tanto é que a Bíblia diz que o Senhor tinha plena intimidade com esse homem no jardim. Ou seja, o resultado de uma terra arrumada, tirada do caos, o que é? A glória do Senhor sobre essa pessoa. Vem bênçãos, vem coisas boas sobre essa vida, porque a terra está arrumada. Deus, ele não vai se manifestar numa terra caótica. Primeiro ele arruma a terra. É lindo isso. E aí o que acontece? O homem, o que o homem faz? Só que é lindo, né? Porque assim, Deus é um Deus de ordem, só que a ordem anda paralela e junto com o juízo. O que é isso? Porque assim, quando a pessoa ela está na ordem, as bênçãos começam a ser manifestas. O que aconteceu no jardim? O homem pecou. O que ele fez? Ele bagunçou as coisas. Como Deus é santo, automaticamente o juízo caminha junto. Não é porque ele vai pagar o preço, pá, não. Porque o juízo caminha junto. Dessa terra que é a terra em ordem, da manifestação das bênçãos de Deus. Então o homem vem e bagunça. Só que aí o que acontece? Depois, se você for observar, lá na frente o Senhor vai colocar essa terra em ordem de novo, através de Jesus. Eu estou lá na frente, porque tem vários detalhes que a gente poderia ver no Velho Testamento dessa terra que estava em caos e Deus foi organizando. O dilúvio foi uma das outras coisas. Mas aí o que acontece? Se você for parar para pensar, Jesus vem colocando ordem nas coisas. Vem mostrando Deus. Aí a glória se manifesta lá em Pentecostes. E aí vem. Só que acontece o quê? Esse homem, o que acontece? Esse homem, muitas vezes, ele não está querendo viver na ordem. Ele quer as coisas, ele quer Deus, mas com uma terra, uma casa toda bagunçada. Não adianta. Deus, ele não combina com trevas. A Bíblia diz que Deus é santo. Só que aí, esse homem começa a receber a glória de Deus. Tanto é que o Senhor vem e nos derrama da sua unção, derrama sim da sua autoridade, porque nós como filhos de Deus começamos a receber bênçãos, começamos a receber cura, começamos a receber o novo de Deus para todas as áreas da nossa vida. Só que muitos não querem, muitos não querem. É quando vem o juízo, mas não o juízo no sentido de que agora Deus está... Irmãos, os pensamentos de Deus ao nosso respeito são pensamentos de paz. Porém, o que está acontecendo é o seguinte: nós estamos declarando que queremos ter uma vida diferente, mas só que, na verdade, nós queremos os benefícios da graça. Mas nós não usamos a graça para nos dar força e autoridade para permanecermos firmes, realmente para sermos instrumentos de Deus, para recebermos o novo de Deus. Então nós precisamos pensar o que nós queremos para as nossas vidas. O que nós queremos para as nossas vidas. Se a igreja deixar ser trabalhada pelo Senhor, irmãos, a igreja ela está muito devagar. A igreja ela não tem gastado tempo em falar verdade. A igreja tem gastado tempo com tantas coisas e campanha e que não sei o que lá, em oração forte, é tudo muito fácil. Eu estou com uma dor aqui, ora aqui, mas ele continua às vezes na vida de bagunça, na vida de bebida, na vida de droga, na vida de cigarro, na vida de comida, na vida de... E está orando, não adianta. A cura, ela está disponível? Está. Mas o Senhor quer de nós realmente uma motivação nova no nosso coração. Não adianta virmos à igreja, porque ficou uma coisa muito assim, vou à igreja, vou no culto, vou numa missa, vou não sei o que lá, e vamos indo. Não, Deus ele é um Deus de comprometimento. Deus ele é um Deus de relacionamento. Deus não é um Deus só como um amuleto que eu penduro lá e aquele amuleto me traz sorte. Não,
Deus é um Deus que quando a gente se relaciona se impactando com Ele, com o caráter dEle, e a gente começa a receber coisas novas dEle e tendo uma nova postura de vida. Uma nova vida em Deus. E aí a gente vai observar, hoje em dia as pessoas estão usando o nome de Deus, mas não tem caráter. É cheque sem fundo, não tem caráter, brigam em casa, não tem caráter com os filhos, não tem sabedoria, não perdoam. As pessoas não estão querendo se relacionar, na verdade. Elas estão querendo só vir à igreja porque ela se sente mais leve e menos culpa. Mas isso não vai trazer transformação e nem vida para ela. Porque a vida de Deus não é essa. Deus não é um Deus, desculpe o termo, um Deus bobo. Baseado só no amor, não. É lindo, porque Deus é um Deus tão real que quando Ele se relaciona conosco, Ele olha no olho. Quando Deus se relaciona conosco, Ele olha no olho e diz: o que você quer comigo? O que você quer? Na verdade, você não quer nada comigo, você só quer aproveitar a sua vida, do jeito que você acha melhor. Quando você quiser algo, eu estou aqui à disposição. Quando você quiser me buscar, quando você quiser ler a minha palavra, quando você quiser realmente abrir mão das coisas. Irmãos, olha o que diz aqui, ó. Olha só. Tem um versículo aqui. Capítulo 2, verso 16, 15 e 16. Só para a gente terminar. Olha só. A obediência mostra se um cristão é autêntico ou não é, né? Se nós estamos nele, né, como diz o verso 6, nós temos que andar como ele andou. Verso de 15. Ele começa a falar aqui, para a gente não amar o mundo. O que ele está mostrando? Ele está mostrando assim: queridos, não entra na mesma onda de Adão e Eva. Olha o que ele diz. Não ame o mundo, nem o que nele há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Pois, ele está falando, não ame o mundo. Aí depois ele vai explicar o que acontece com o mundo. Pois, tudo o que há no mundo. O que é que há no mundo? Ele vai explicando. A cobiça, ou os desejos desenfreados, a concupiscência, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos, aí a ostentação dos bens. Não provém do Pai, mas do mundo. O que ele está dizendo, queridos? No mundo onde vocês estão, existe essas três questões que todas as pessoas são atraídas por ela. O quê? A cobiça da carne, que é o desejo de alimentar a carne. A cobiça dos olhos, porque a gente olha e enche, né, as coisas dos olhos. E a ostentação dos bens, que é aquela coisa de ser bem, de ser prósperos, de ser aquela coisa, quando eu digo isso, é aquela coisa de ostentação, sabe? Tenho para mostrar o meu Cadillac amarelo, né? Bem assim, tenho para mostrar. Não provém do Pai, mas do mundo. Todas essas coisas do mundo e a sua cobiça, tudo isso, irmãos, você pode estar jovem hoje, mas eu vou te dizer, tudo isso vai passar. Mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Quer ver? Vai lá em Gênesis 3:6 para vocês verem. Olha que interessante. Gênesis 3:6. Olha o que aconteceu na queda. Quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar. O que é isso? Cobiça da carne.
era atraente aos olhos. Cobiça dos olhos. E além disso, desejável para dela se obter discernimento, que é a ostentação dos bens e das coisas dessa vida. Tomou do seu fruto. As 3 coisas que operou. Ela olhou, ela desejou, né, e aquilo era bom para alimentar a sua carne. Tomou do seu fruto, comeu e deu ao seu marido, que também comeu. Vocês percebem? A queda não foi porque ela comeu do fruto e desobedeceu da árvore do jardim. Comeu o que não era para comer. Sim, era uma ordem que o Senhor deu, ótimo. Mas o que estava por trás quando ela pegou do fruto e comeu? Antes disso, ela teve desejo, concupiscência, desejo incontrolável. Incontrolável. Olhou, aquilo encheu os olhos. Ela viu que a carne dela precisava daquilo. E depois ela viu que aquilo levava ela para ter um status. Caiu. Pegou do fruto. Porque o fruto significava aquilo para ela. E Deus não queria. Deus estava mostrando, isso não é suficiente. Ou seja, ela não estava mais querendo ser dependente de Deus, irmãos. Ela estava achando obras da carne, obras das suas próprias mãos. É assim que as pessoas fazem hoje. Elas querem resolver as coisas no braço da carne. Porque ela quer um fruto, braço da carne. Ela não quer ser dependente de Deus. O que ela fez? Inconscientemente, ela disse o quê? Eu não preciso de Deus, porque o fruto tem tudo o que eu preciso, não Deus. Estão percebendo? Não é só assim, comeu a maçãzinha, não, é o significado, ou melhor, aleluia, foi a motivação do coração dessa mulher. Foi a motivação. Ela olhou aquilo, ela falou, peraí, ele disse para não, mas aquilo dá tudo o que eu preciso. Deus falou, não toque. Sabe por quê? Porque Deus tinha mostrado para ela bem assim, aquilo pode, até pode, mas vai te levar à morte. Morrendo morrerás. Tanto é que ela não morreu assim que ela comeu. Mas a palavra diz que ela comeu e ela se viu nu. A glória de Deus saiu dela. A glória de Deus, da presença depois que estava arrumado a casa, do caos, saiu dela. Por quê? Ela quer comer daquilo, ela não quer comer de mim. Ela quer depender daquilo que eu fiz. Mas dependa de mim que sou o provedor direto. O que a gente faz? Com trabalho é assim. E com tantas outras, para resolver coisas é assim. A gente usa a nossa pequena e chula sabedoria para tentar resolver as coisas sem o Espírito e se lasca. Desculpa o termo. Lasca não é palavrão, é? Não. Se lasca. Lasca. E aí a gente vai comer do fruto, a glória sai, tipo Sansão. Vem que eu sou forte, o cabelo já tinha perdido a força, aquela coisa toda. Vem que eu sou forte. A ostentação ali, a soberba já tinha entrado, se lascou também. Não é? Achando que era um bam. Cortei o cabelo, mas ainda eu sou o cara. Não é? Ainda bem que seu cabelo caiu assim, normal. Não é? É ou não é? É. É ou não é? É. E aí vai se lascando todo mundo. E todo mundo vai parando e não vai vivendo aquilo que Deus tem. E vai se lascando. E vai se lascando. Aí fica todo lascado, né? Todo crente mancando. E aí fala que Deus não é bom. Aí fala que Deus está provando. Aí fala que Deus... O que ele quer? Ele é caprichoso, agora ele quer rir às minhas custas. Por quê? Porque eu sou tonto. Não é? Não é, Via? Verdade, né? Você está ouvindo muito bem, né? Você traz a sua mãe para a igreja. O que acontece? Irmãos, evangelho é simples. E nada de protocolo, não é? A gente tem que ser assim, simples e nada de protocolo.
Porque nós todos estamos no mesmo barco. Quantas vezes eu peguei de um frutinho, olhei lá, alimentou minha carne. Não é? Olhei lá, falei assim, nossa, isso até... O outro está vendo, eu com ele. Quantas vezes a gente não faz isso? Quantas vezes? Irmãos, reage comigo, eu quero que vocês fiquem nervosos. Não é verdade? Quem é que não faz isso? Você não faz? Qual foi o fruto que você comeu? Fala aí, Rafa. É, guloso. Ah, você é cheio de também falar. Eu estou certinho. Deixa Deus te catar. Isso mesmo. Ah, mas é outra coisa também. Aquela coisa de, vou falar, falsa humildade, né? Tipo assim, eu chego tudo atrasado menos, de lá, eu sei que eu sou o pior dos piores, mas também não se arruma. Por causa do tio Luiz. Por causa disso. Irmãos, quem aqui precisa ir para um lugar de reflexão? Nossa, tem gente que é bom aqui, já pode ir para o céu. Ninguém precisa, você não precisa? Ah, o outro. Eu olhei para o Valdir e ele fez assim, ó. Todos nós precisamos, não é? Vocês entenderam? Concupiscência da carne, concupiscência dos olhos, soberba da vida. É nessas três coisas que a gente peca. E se acha espiritual. Deus, eu sou o cara mesmo. Tá saindo palavras tão bonitas de mim, né? Misericórdia. Vamos orar? Vamos orar, irmãos? Vamos orar? Vamos propor, essa semana, não sei qual é o dia aí, que você vai se fechar, vai olhar, pegar um espelho, é a técnica do espelho. Ó, irmãos, ó, hoje eu vou propor uma coisa para vocês. Acho que vocês nem sabem, nem lembram mais da cor do olho de vocês, né? Vocês vão lá, pegam um espelho, começam a olhar e falam assim, Simoninha, fala aí quem tu és. Certo? Vamos se olhar, irmãos. Isso é para... Irmãos, não acabei aqui ainda não. Isso é para vida. Isso é para a vida, para mim e para você. Vamos orar? Senhor. Senhor, nós estamos aqui, Senhor. Felizes porque a Tua palavra é viva. Felizes porque o Senhor é Senhor. Queremos mesmo, Senhor. Sabe, Senhor, pelo menos agora a gente diz que quer, né? Mas, Senhor amado, eu te peço, nos dá força, Senhor. Nos conduz a este lugar de reflexão. Nos conduz, Senhor amado, para nós olharmos para dentro, Senhor, e ver a motivação do nosso coração. Senhor, eu sei que todos aqui, Senhor, eles querem ter a vida, eles querem sentir, Senhor amado, sim, da Tua direção, da Tua paz. Senhor, eu sei que o Senhor, Pai eterno, quer nos fazer melhores. Aleluia! Pai, todo peso, toda condenação, eu repreendo no nome de Jesus. A Tua palavra diz que quando há o arrependimento, o Senhor não se lembra mais. Senhor, porque o arrependimento, ele traz mudança, e mudança de vida. No nome de Jesus, obrigada por esta igreja. Obrigada, Senhor, pelos meus irmãos que se uniram aqui hoje. Obrigada, Senhor. Eu entrego a vida deles nas Tuas mãos. Eu entrego, Senhor amado, cada coisa, cada situação, Senhor amado, nas Tuas mãos. Senhor amado, o Senhor é Deus. Senhor, eu declaro o Senhor reinando sobre a nossa vida. Senhor amado, reina sobre mim, reina sobre o meu irmão. Vem com a Tua alegria, oh Deus, vem com a Tua paz, vem com o Teu refrigério, em nome do Senhor Jesus Cristo. Senhor, que cada um aqui seja frutífero, em nome de Jesus. Nós te agradecemos, Senhor, por mais este dia que o Senhor fez, no nome de Jesus. Aleluia!